Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Clara, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, um pouco atrasado. Eu vou pedir desculpa pra vocês, mas eu vou ficar de óculos escuros pra proteger os meus olhos, que estão em uma condição um pouco delicada no momento. Apareço aqui depois de meses pra falar sobre as minhas leituras de junho, julho e agosto. Pro pessoal que me acompanha, sabe que esse foi o meu fim de semestre, né? Metade fim do semestre. Foi tudo muito corrido, eu tô no final do curso, são muitas responsabilidades, muitos projetos pessoais. Acabei não lendo muito nesses 3 meses, pra falar a verdade, mas vocês sabem que eu sempre arrumo um tempo pra ler alguma coisinha. Então, vamos lá que eu vou atualizar vocês sobre as minhas leituras desse trimestre. Teve uma leitura que eu esqueci de comentar com vocês, mas que eu li em maio, que foi a novela da Hailey Hazelwood, Under One Roof. Foi a primeira novela que ela lançou dessa coleção dela de novelas, que é The STEMinist Series, que a gente tem aí protagonistas envolvidas com ciência ou engenharia, alguma coisa assim, não sei se tem a ver com a sigla STEM. Gosto muito do estilo de escrita e da fórmula da Hailey Hazelwood. Eu já li quase todas essas novelas, só falta a última, Below Zero, e gostei muito. Já vou aproveitar aqui e falar também de Stuck With You. Li essas duas e gostei muito delas. Todas elas têm essa pegada de proximidade forçada, Grumpy Sunshine. Acaba em alguns momentos parecendo um pouco repetitivo, mas como é uma coisa que eu gosto, então pra mim não tem problema a repetição, no caso. Em Under One Roof, a gente vê 2 personagens que têm que dividir o teto, né? Tem que morar juntos e eles, apesar de terem uma conexão, uma atração, assim, forte no primeiro momento, eles acabam descobrindo que eles têm motivos para não gostarem muito um dos outros, né? O famoso haters to lovers. E aí a gente vê eles dividindo o teto e como que vai ser essa dinâmica entre os dois. Eu gostei muito, eu li super rápido. Eu acho que cada uma dessas novelas tem umas 150, 190 páginas, não tenho certeza, mas eu gostei demais. As personagens femininas são ótimas e os caras são aquela coisa, né, gente? Uma parede de concreto, né, basicamente. Lembrando que essas novelas são mais 16, mais 18, enfim. Tem uns momentos aí eróticos, ótimos também, inclusive. Adoro o hot da Hailey Hazelwood, que é uma coisa não tão forte assim, é mais um momento sensual ali mesmo, uma coisa básica. Acho que ela acerta nessa questão, porque não é uma coisa nem de mais nem de menos, tem um equilíbrio ali, não é umas coisas que dá um cringe, assim, uma vergonha alheia. E Stuck With You são strangers to lovers, assim, é o trope one night stand, né, eles tiveram um primeiro encontro que não deu muito certo depois, e eles acabam presos num elevador por algumas horas, porque eles trabalham no mesmo prédio, e aí eles vão ter que se resolver ali no elevador. O que eu gosto dessas novelas, elas têm 2 linhas do tempo diferentes, né? Ao mesmo tempo que tá acontecendo o negócio naquele instante, elas vão recapitulando os acontecimentos das semanas anteriores, explicando por que aqueles 2 personagens não vão com a cara um do outro, etc. Especificamente, gostei muito de Stuck With You por causa do personagem masculino, achei ele bastante atrativo, ele tentou uma coisa meio viking, assim. Achei legal. Pois é. Um outro livro bem nesse estilo que eu li também em junho foi O Guia para Não Namorar, de Josh and Hazel, que é bem nesse estilo também, desse romance aí new adult, bem engraçado, bem leve, com esses clichês narrativos que a gente gosta tanto. E no caso, o clichê narrativo, né, de O Guia para Não Namorar, de Josh and Hazel, é o Friends to Lovers. Eles se tornam amigos e aí acabam se apaixonando aí nesse processo dessa amizade tão próxima. E aí tem alguns detalhes, né, porque esse é um livro um pouco maior, tem umas 300 páginas, se eu não me engano. O Josh, ele tá saindo de um relacionamento conturbado e a Hazel, ela é toda desastrada e ele é todo metódico, então são personagens que são também se completam, sabe? Então, muito bom, assim, pra dar uma distraída, uma descontraída, é muito bom. Depois disso, gente, o mês se passou e aí eu acabei me concentrando mais nos meus trabalhos da faculdade, nas minhas leituras da faculdade também, que foram várias, mas que eu não chego a comentar aqui. Então, eu tive uma leitura que não foi tão, assim, comum em relação às ficções que eu geralmente leio, que foi um romance contemporâneo boliviano chamado Seu São Paulo, escrito pelo Gabriel Mamani Magni, que eu li para matéria de civilização de língua espanhola.
e gostei muito também. É um romance, assim, bem divertido e muito bem escrito pra você começar a entender um pouco de algumas questões culturais bolivianas. E a gente tem um personagem que é brazuco, né? Ele é boliviano, mas ele morou em São Paulo, morou no Brasil, e aí tem todas essas questões de uma identidade aí dividida entre as duas culturas. Enfim, a gente tem um romance contemporâneo ótimo. Foi ótimo, inclusive a minha professora é colega dele, inclusive conseguiu uma aula que a gente discutiu o romance com ele, então foi muito interessante essa leitura. Um outro livro que eu concluí em julho, que foi um livro que eu tô lendo pro meu TCC, foi o Zainichi Women in Japan Voices, da pesquisadora coreana Jack J. Kim Watutka, que pesquisa Zainichis, né, que são a etnia aí das pessoas coreanas que migraram pro Japão na época colonial, que são justamente os protagonistas de Pachinko. E eu vou pesquisar mulheres Zainichi no meu TCC, então eu estava lendo esse livro. Muito bom, inclusive. Eu acho interessante, senão não estaria escrevendo meu TCC sobre isso, né? Pra quem quer saber um pouco mais sobre o assunto, eu acho um ótimo livro. Ele é muito completo, ele trata de questões diferentes, enfoques diferentes aí pra estudar essas mulheres. É um trabalho etnográfico, né? É baseado em entrevistas com essas pessoas, então não é uma pessoa que não sabe do que tá falando, né? E não é um homem branco ocidental escrevendo sobre mulheres racializadas orientais também. É uma mulher racializada, uma mulher oriental que está escrevendo sobre mulheres orientais e inclusive utilizando a própria voz delas para escrever esse material. Então é de altíssima qualidade e eu recomendo muito. No final de julho, eu finalmente consegui comprar o terceiro volume de Heartstopper. Teve uma promoção aí, porque, né, não vamos estar pagando R$60, sinto muito. Gostei muito, eu acho que esse volume, ele se aprofunda muito mais em questões muito interessantes. Ele traz discussões novas, com muita delicadeza, como, por exemplo, dos distúrbios alimentares. Tem a viagem dos personagens pra Paris. Ele é um pouco mais grossinho, assim, a gente vê um aprofundamento aí na relação dos personagens. Tudo muito delicado, momentos maravilhosos. Enfim, Heartstopper, né, gente? Agora eu tô na luta aí pra conseguir uma promoção pra comprar o quarto volume. Até agora, eu acredito que o segundo volume foi o meu favorito. E a gente vai ver também a segunda temporada da série na Netflix. Vai começar com esse terceiro volume, né, se eu não me engano. Então, ótimo. Uma leitura que eu acho que vale a pena eu mencionar, que eu fiz durante esses meses, um manhwa, uma webcomic coreana que se chama Under the Oak Tree. Eu tava lendo antes de dormir, durante os meses de junho e julho. Eu acho que eu li uns 50 capítulos, mas eu ainda não terminei. Eu não sei nem se tá em andamento ainda, na realidade, preciso me atualizar. Veio aí uma história de fantasia de uma personagem que é uma filha de um duque, um negócio assim. E ela se casa com um nobre capitão que venceu uma guerra muito foda. Ele é muito foda, não sei o quê. E ela se casa com ele. Eles passam uma noite juntos e aí ele sai pra guerra. E só volta 3 anos depois. E ela fica meio assim, sem entender nada. E ele também. E aí tem muito essa questão do angst, né? Da falta de comunicação entre os dois. E ele chega do nada falando... Aquela coisa do slow burn, né, gente? Uma história de romance que leva muito tempo aí pra dar certo. Que a gente gosta o quê? Do sofrimento, da angústia. Em ficção, tá, gente? Não na minha vida. Deixando bem claro. Mas não que também não tá faltando na minha vida também. Mas eu prefiro na ficção. Muito bom. Homens bonitos em 2D. Homens que parecem uma geladeira em 2D. Então, a minha grande leitura de agosto foi O Circo da Noite, da Erin Morgenstern. E com isso eu termino esse vídeo. Muito obrigada. Que livro maravilhoso. Foi relançado recentemente pelo Amor Branco. É um livro único de fantasia que trata de muitas coisas e que eu acredito que, na realidade, quanto menos vocês souberem, melhor vai ser a experiência de leitura de vocês. O personagem principal, né, o grande protagonista desse livro, é um circo mágico que percorre pelo mundo todo. E aí você fica pensando, como assim circo mágico? Tem como ser mais específica? Não, não tem como ser mais específica. Essa é a mágica desse livro. Ele tem vários pontos de vista, uma cronologia muito interessante, com alguns personagens bastante simpáticos. Temos aí
dois personagens principais, se é que a gente pode dizer isso, eu acredito que sim, que eles meio que estão por trás de toda essa dinâmica do circo, que é a... Eu não vou falar o nome deles também, porque vocês que vão descobrir quando vocês forem ler. Eu acho mais divertido assim. Esse livro tem toda uma aura de mistério, das coisas encobertas, sabe? Essa é a graça desse livro. Vocês confiarem em mim o suficiente, leiam esse livro. Exatamente o tipo de coisa que eu gosto em livros de fantasia. Uma coisa, como a Adriele disse outro dia, bastante onírica. Não tem muitas explicações a magia. É uma coisa toda assim em volta por um mistério, por uma névoa, por um brilho, uma coisa toda assim que escrita, envolvente. O que eu achei muito interessante dessa edição da Morro Branco também é que no final vem um apêndice, né, com uma entrevista com a Erin Morgenstern. E ela fala que ela foi estudante de teatro, de cinema, se não me engano. E ela colocou um pouco disso nesse livro, um pouco do jogo, do preto e branco, das luzes, do teatro, do circo. Gente, coisa de qualidade, sabe? Você se prende nesse livro, se perde nesse livro com uma intensidade que é muito raro, sabe? Então, assim, O Circo da Noite foi um 5 estrelas favoritado, porque fazia um tempo que eu não saboreava uma fantasia assim, tão boa. Bom, gente, pra não dizer que agosto não terminou, porque hoje é dia 24, eu sofri um acidente e fiquei incapacitada de ler por algumas semanas, o que foi mais difícil do que eu achei que seria ficar sem ler, também porque eu tinha que terminar uns trabalhos da faculdade, mas eu tive a ajuda dos meus amigos e professores, então deu tudo certo. Eu acabei escutando um audiobook pela primeira vez na minha vida, tive essa experiência aí, e o que eu escolhi pra ouvir foi a Darker Shade of Magic, da V. Schwab, que é um tom mais escuro de magia. Vocês sabem que essa é uma das minhas séries favoritas de fantasia. Eu já tava querendo reler, na realidade. Eu decidi ouvir o audiobook aí. Muito bom, porque a história é muito boa, porque eu fiquei um pouco cansada da voz desse cara. White London. Eu acabei terminando de reler, na verdade, né? Um tom mais escuro de magia em inglês. Pelo físico, eu acho que eu li umas 50 páginas no físico. E eu estou ansiosa pra continuar, pra ler o segundo, que é o meu favorito da trilogia. Gente, os ganchos que ela deixa nesse livro pro próximo. O fato de que aqui a gente tem duas personagens principais, né? O Kel e a Layla. E o Kel, ele já vem, assim, introduzido como um personagem importante, né? No mundo de fantasia, no qual ele é apresentado. E a Layla é uma personagem que começa a entrar em contato com mágica e com fantasia. E ela é introduzida a esse universo nesse primeiro livro. E aí a gente tem eles trabalhando juntos, assim, nesse livro pra salvar o mundo, etc, aquela coisa toda. A gente percebe que a Layla ainda é uma personagem imatura. Não uma personagem, mas uma garota, assim... Enfim, ela ainda é uma personagem em construção, né? E ainda tem um pouco de maturidade ali. Mesmo assim, ela apoia o Kel até o final e eles conseguem salvar o mundo juntos nesse livro. E aí, no final, né, quando a gente tem aquele momento, né, de... e agora? O que acontece depois que a gente salva o mundo? Olha assim pra ela e a gente pensa, não, o que vai acontecer agora? A personagem feminina vai ficar ali, né, com o cara, porque tem um clima assim, não apenas de amizade, mas de romance se desenvolvendo entre os dois. Uma coisa muito superficial, né, que a gente sabe que vai ser desenvolvida depois, mas tem uma conexão muito forte entre os dois, por motivos e motivos. A gente pensa, não, ela, né, vai ficar ali aprendendo magia com ele, aquela coisa toda. E ela fala, não, eu vou embora. Ela dá a linha. E ela simplesmente pega e vai embora. V. Schwab termina esse livro falando, olha, vocês se preparam, porque aí tem. E no segundo livro a gente vê a Layla realmente sendo trabalhada como uma heroína, ganhando seu espaço, vivendo suas aventuras sem o personagem masculino. Ela deixa o personagem masculino no final do livro, ela não olha pra trás. Ela fala, olha, até mais, tá? Um beijo, valeu, falou. Ela vai atrás da história dela, do desenvolvimento dela como heroína. Ela vai atrás do dela. E aí a gente vê no segundo livro que não é mais o carinha que salva o dia, mas sim ela, porque agora ela já é uma heroína, uma personagem totalmente tridimensional e formada. Eu já contando tudo aqui já, mas eu adoro o processo de releitura por causa disso, porque a gente vai notando coisas novas cada vez mais quando a gente se propõe a reler.
A gente tem novas visões, a gente, né, adquire novas perspectivas. Isso é muito gostoso. E bom, pra finalizar agosto, gente, eu li o... Falar a verdade pra vocês, fazia um tempo que eu tava de olho nesse livro de romance. Alguma coisa nesse livro me falava, olha, você vai ler isso aqui. Aí eu fui lá e li. Eu li em 2 dias. Tudo bem que ele não é um romance comprido, ele tem 300 páginas, mas eu fiquei assim, que tipo de drogas tem aqui? Porque eu não consegui parar de ler. E o romance é Viciado em Você, né? O título em português, que foi lançado recentemente por uma editora aqui no Brasil, mas a série chama... A série não, né? O livro chama Addicted to You. É da Krista e Becca Ritchie. Qual é a premissa desse livro? A gente tem a Lily e o Lauren, e os dois são filhos de empresários magnatas da Filadélfia, aquela coisa toda, etc. E os dois têm um namoro falso pra família deles, para que eles possam viverem juntos e continuarem sustentando seus estilos de vida, que seriam escandalosos se as famílias deles soubessem. Então o namoro deles mascara os estilos de vida que eles levam. Que estilo de vida é esse, né? Aí que vem o borogodó. Lauren é alcoólatra e Lily é viciada em sexo. Não vai dar nada certo, né? Absolutamente nada dá certo. É isso. E aí eu não preciso, né, falar muito mais pra vocês, porque é aquela coisa. Eles são amigos de infância, com fake dating. Na realidade, eu acho uma das coisas que eu achei mais interessantes do romance deles é que não tem um momento de surpresa do tipo, ai, eu gosto de você. É tão natural, é tão espontâneo, é tão assim... a partir do momento do romance que eles decidem ficar juntos, o que não é lá pro final, o que eu achei muito importante também, eles já tiveram um relacionamento, assim, construído por muitos anos, sabe? É como se eles soubessem já dos sentimentos um do outro, não totalmente, claro. É muito natural, porque pra eles é natural já estar um com o outro. Eles resolvem aí, a partir de um determinado momento no romance, ficarem juntos mesmo. Só que tem toda aquela coisa de, será que eu amo mais o meu vício ou eu amo mais você? O fato de que simplesmente o relacionamento deles acaba sendo prejudicial, porque esse relacionamento é o que sustenta o vício deles, que tá acabando com eles aos poucos. Eu esperava uma profundidade tão grande assim pra esse livro? Nunca. Não esperava. Fiquei surpresa com o final. E aí eu descobri que é um esquema de pirâmide, tem mais 60 livros dessa série. E eu tô assim, simplesmente não respiro. E essas autoras, elas são muito inteligentes, porque elas já vão introduzindo os personagens dos próximos livros, que no caso são as irmãs da Lily, né? Tanto que a série chama Calloway Sisters, que são as irmãs Calloway. E aí tem os irmãos dos mocinhos, que tem outra série. Gente, no fim das contas, tem 60 livros. O que eu faço com esses 60 livros? Eu não faço nada. Mas eu acho que foi uma leitura divertida e que eu não esperava que fosse tão profunda, né? Eu achei que seria só um romance, assim, clichê. E me surpreendeu em diversos níveis. Então, eu posso dizer que ele é um 4 estrelas, assim, e que talvez no futuro eu vá atrás aí desses outros livros, talvez de alguns específicos, porque não sei se vou ter interesse também em ler todos, assim, dos irmãos, dos Middles, dos Hales, dos Kobolds, tem um monte de coisa. Eu acho que eu vou ficar só nas irmãs Calloway mesmo, mas eu sei que esse esquema é perigoso, porque quando você menos percebe, ó, pronto, você já leu 15 livros. Tem que ter cuidado, sabe? Tem que ter cuidado pra você não cair nesses esquemas de pirâmide. Essas foram as minhas leituras do trimestre. Obrigada por assistirem esse vídeo. Me desculpem por demorar tanto pra vir aqui atualizar vocês. É porque realmente foi muito conturbado. Esses últimos 2 meses foram bem corridos. E esse último mês foi um drama na minha vida. Tenho um conselho pra vocês, que é cuidem da saúde de vocês, não coloquem nada acima da saúde de vocês, porque nada é mais importante que isso, nunca. Muito obrigada. Se você ainda não é inscrito, por favor, te convido a se inscrever. Me acompanhe nas minhas redes sociais, e que a gente tá sempre conversando por lá. E eu adoro falar com vocês. Um grande beijo e até a próxima.